eu vou falar de ordem de reação. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês algumas maneiras de se encontrar a ordem da reação através dos dados de concentração e velocidade. Mas existem outras maneiras de se encontrar a equação de velocidade e a ordem para as reações. Uma maneira que eu vou tratar nesse segundo vídeo é através do método integral, na qual você monta aquela equação da derivada parcial da concentração do reagente e, supondo que a reação seja de ordem 1, 2 ou mais, você integra e obtém uma equação que te dá a relação da concentração do tempo de acordo com a constante da reação. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar. É claro, nessas videoaulas eu estou usando alguns livros de referência que vão estar no final do vídeo, mas eu também uso certas aulas de sites como Coursera, edX e Veduca. Então, se algum exercício, exemplo ou alguma explicação for parecido com o que vocês já tenham visto, ou dos livros ou das videoaulas, não estranhe, porque eu estou usando como referência. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira reação que eu vou trabalhar é a reação de ordem zero. É a reação cuja a equação de velocidade da reação é de ordem zero para a concentração do reagente. O que isso significa? Qual que é a expressão de velocidade para essa reação cujo reagente é A? V é igual a derivada da concentração de A no tempo é igual proporcional a uma constante e a concentração de A. Mas eu estou assumindo que essa reação é de ordem zero para a concentração de A, ou seja, ordem zero. Isso aqui, qualquer coisa elevado a zero, é igual a isso. Essa é a equação de velocidade para essa reação que nós supomos de ordem zero. Vamos resolvê-la. Integrando ambos os lados. Só que então, quais que são as condições de contorno para essa integral? Bom, a concentração de A, eu vou integrá-la do meu valor inicial até um determinado valor. Ou seja, eu vou integrá-la da concentração inicial de A até uma concentração de A no tempo t. E o meu tempo vai ser do tempo zero, que é o início, até o tempo t. Integrando isso aqui, nós vamos ter aqui e chegamos nessa expressão aqui. Ou seja, para uma reação de ordem zero, nós chegamos nessa expressão de relação da concentração do reagente com o tempo. Mas o que nós podemos tirar dessa equação? Se nós tivermos vários valores na concentração do reagente A e de acordo com o tempo medido, nós podemos jogar no gráfico. Um gráfico de concentração por tempo. E para encontrar a constante dessa reação, é só nós calcularmos a inclinação da curva, ou seja, no caso aqui, o delta y pelo delta x, que nada mais é que a tangente do ângulo alfa. Calculando esse valor, nós encontraremos a constante para essa reação determinada de ordem zero. Além disso, pessoal, outra coisa importante que nós podemos retirar daquela expressão é o tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero.
O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que, passado aquele determinado tempo, se você colocou uma concentração X de reagente, ela vai estar X dividido por 2, ou seja, é a partir de um determinado tempo que aquela quantidade de reagente cai pela metade. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso valor. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, que eu vou chamar de T meio, é o tempo no qual a concentração do reagente, nesse nosso caso reagente A, cai pela metade, ou seja, da concentração inicial que eu tinha, ela cai pela metade. Então, naquela reação que nós chegamos, que é quando o tempo tende para o tempo de meia-vida, a concentração de A tende para a metade da concentração inicial. Então, dessa equação, nós ficamos que... Agora, rearranjando essa equação, nós temos que... E assim nós chegamos na equação de tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero. Ou seja, qualquer reação de ordem zero, o tempo de meia-vida vai estar relacionado com a concentração inicial sobre 2 vezes a constante da reação. Agora vamos falar de reações de ordem 1. Bom, o que significa? Reação de ordem 1 significa que a equação de velocidade para essa determinada reação é diretamente proporcional à concentração do reagente elevado à ordem 1. Então vamos ver como fica. A equação de velocidade para essa reação é... Veja que eu segui o mesmo procedimento para a reação de ordem 0. Negativo porque está diminuindo a concentração do reagente A e é proporcional a uma constante K. Como nós estamos supondo que é de ordem 1, a concentração é elevada a 1. Agora, dividindo ambos os lados por concentração de A e multiplicando ambos os lados por derivada de tempo, chegamos nessa equação. Integrando essa equação de a concentração inicial até uma concentração A e de tempos igual a zero até tempo T, vamos ficar aqui. Assim chegamos na expressão que nos dá a relação de concentração por tempo para uma reação de ordem 1. Com essa equação, se colocarmos no gráfico o ln da concentração no tempo t pela concentração inicial versus o tempo, vamos obter um gráfico mais ou menos dessa maneira. E desculpem que eu não tenho muita habilidade em fazer retas. Vamos obter um gráfico com essa cara, na qual, se calcularmos a tangente do ângulo alfa, vamos encontrar a nossa constante para a reação. Ou também podemos fazer a variação no eixo y, ou seja, variação no Ln das concentrações sobre a variação do tempo.
e assim encontramos a nossa constante para essa determinada reação. Podemos também pegar essa expressão acima e abri-la para encontrar a concentração de ar em relação ao tempo. Vamos mostrar. Se pegarmos essa equação e elevarmos ambos os lados, fazemos ambos os lados elevado ao exponencial, vamos ficar. E com essa expressão, substituindo um determinado tempo e tendo a concentração inicial, conseguimos encontrar a concentração no tempo t. Bom, vamos agora dar uma olhada no tempo de meia-vida para uma reação de ordem 1. Como eu já dito, o tempo de meia-vida é um determinado tempo que, passado esse tempo, a quantidade inicial de reagente cai pela metade. Então vamos voltar naquela equação que achamos para reações de ordem 1. O tempo de meia-vida, quando t se transforma no tempo de meia-vida, a concentração A é a concentração inicial dividido por 2. Jogando esses valores nessa equação, nós vamos ficar aqui. E assim chegamos nessa equação para o tempo de meia-vida. Note uma coisa muito importante nesse caso. Para uma reação de ordem 1, o tempo de meia-vida sempre vai ser constante. Por quê? Para uma determinada reação de ordem 1, a constante da reação é a constante, ela não muda. Claro, lembrando que mantendo a temperatura constante. A constante de uma reação só varia com a temperatura. Então, para uma determinada temperatura, por exemplo, 25 graus Celsius, o tempo de meia-vida para uma reação de ordem 1 sempre vai ser constante. Sempre vai ser ln de 2 dividido pela constante da reação. Vamos olhar agora mais um exemplo de ordem de reação. Vamos olhar para reações de segunda ordem. Pessoal, antes de continuar, eu só queria fazer uma pequena observação. Vocês podem ver que nos outros exemplos de ordem de reação, eu não realizei todos os processos matemáticos, as integrais, tudo, porque isso eu vou deixar a cargo de vocês fazerem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bom, vamos voltar então. Novamente, o que indica uma reação ser de segunda ordem? Indica que a equação de velocidade vai ser proporcional à concentração do reagente elevada à segunda ordem. Então, a equação de velocidade para esse tipo de reação pode ser escrita como: veja que é proporcional à concentração elevada à segunda ordem. Seguindo o mesmo procedimento das ordens anteriores, eu integro essa expressão e vou obter essa é a expressão que relaciona a concentração e o tempo para uma reação de segunda ordem. Note que essa expressão é um pouco diferente das outras. Nesse caso agora, a variação da concentração é proporcional à constante vezes o tempo, mas com um sinal positivo. Ou seja, se jogarmos essa relação em um gráfico, vamos obter um gráfico com a seguinte cara, cujo ponto que intercepta o eixo das ordenadas é o fator que não depende do tempo. Agora vamos olhar o tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem. Chegamos a essa expressão de tempo de meia-vida. Note que agora, para uma reação de segunda ordem, o tempo de meia-vida depende da concentração inicial que nós colocamos no sistema.
Bom, pessoal, vamos ver agora um exemplo prático de como nós podemos aplicar o método da integração para achar a ordem da reação. Nessa figura que vocês estão vendo, de um lado temos uma tabela com o tempo e a concentração de N2O5 e do outro lado temos um gráfico na qual eu plotei esses valores. Vejam que o gráfico não formou uma reta, é uma curva. Ou seja, desse gráfico nós podemos concluir que essa reação de decomposição do N2O5 não é de ordem zero, porque se fosse de ordem zero, ao eu plotar os valores, nós obteríamos uma reta. Agora, nessa outra figura, nós vamos ter uma tabela com o tempo e ln da concentração de N2O5. Vocês lembram bem que a equação é ln da concentração do reagente sobre a concentração inicial do reagente. Vocês me desculpem, mas aqui, tanto na tabela quanto no gráfico, eu omiti a concentração inicial só para ocupar menos espaço. Então, quando vocês verem aqui ln da concentração de N2O5, podem considerar que está sobre a concentração inicial. Vamos lá. Então, temos aqui a tabela com os valores de tempo e ln da concentração e o gráfico no qual eu plotei esses valores. Vejam que para agora, para esse caso onde eu substituí da concentração pelo ln da concentração, nós temos uma reta, ou seja, podemos concluir dessa figura que a reação de decomposição de N2O5 é de fato uma reação de primeira ordem.